15ª reunião ordinária do 4º ano legislativo da 7ª legislatura. Tarumã, 16 de setembro de 2020. Informa a todos que o vereador Danilo Henrique Correia está afastado por motivo de saúde. Solicita ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Anísio Leme de Souza. Presente. Antônio Marcos da Costa Lima. Presente. Aparecido Siqueira. Presente. Danilo Henrique Correia dos Santos. Everson Luiz de Camargo. Presente. José Roberto de Almeida. Presente. Luiz Carlos Friso. Presente. Solange Aparecida Caron da Silva. Presente. Ademir Breganholi. Presente. Convido os senhores vereadores para se postarem em pé. Solicito que a vereadora Solange Aparecida Carão para que faça a leitura do trecho bíblico. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1, 9. Havendo quórum regimental, esta presidência, invocando a presença de Deus, declara aberta a presente sessão. Solicito que seja tocada a primeira parte do hino nacional e o hino do município. Liberdade vai nos fugos, brilhou no céu a pátria nesse instante. Superior, essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Entre ser a liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho imenso, raio vivo. Esperança terra desce, sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pave do colosso, e teu futuro espelha a grandeza. Entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, os filhos de Jesus, mãe, gente, pátria amada, Brasil. Ao som de instrumentos e a banda com seu encanto, Vila Alex sempre lutando adquiriu vontade de vencer e venceu. Gerou progresso, cresceu, se emancipou, em janeiro se libertou. O sonho já realizou, encontrou gente que acreditou. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora,
terra produtiva e inovadora. Tarumã é terra de lutadores, em nossa pátria está entre vencedores, verdadeiros quinhões e encantos, seu verde se perde nos campos. És formadora de princípios, destaque entre municípios, pedaço de pátria Brasil, doce coração de mãe gentil. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Povos unidos gerações, remanso entre corações, cidade de união acolhedora, justiça e amizade vencedora. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Os 9 vereadores que têm interesse em fazer uso da tribuna deveriam se inscrever em livro próprio junto ao segundo secretário. Passaremos à votação da ata da sessão anterior. Ata número 33, 2020, em discussão. Continua a discussão. Encerrada a discussão e votação. Anísio Leme de Souza. Sim. Antônio Marcos da Costa Lima. Sim. Aparecido Siqueira. Sim. Danilo Henrique Correia. Everson Luiz de Camargo. Sim. José Roberto de Almeida. Sim. Luiz Carlos Friso. Sim. Solange Aparecida Caron. Sim. Ata número 33, 2020, foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. Solicito ao primeiro secretário, Everson Luiz de Camargo, que proceda à leitura da matéria do expediente. Eu gostaria de apresentar um requerimento para ser incluído, para ser lido. Indicações. Indicação 199 de 2020. Vereadora
autora Solange Aparecida Caron indica a possibilidade de aumento na fiscalização nos estabelecimentos e locais públicos para o cumprimento das normas estabelecidas pela OMS em prevenção à Covid-19. Indicação, questão de ordem, estava invertido aqui a numeração, então agora eu vou ler a indicação 198. Tudo bem. A autora vereadora Solange Aparecida Caron, vereadora do PR, indica a possibilidade de colocação de poste na Avenida das Primaveras. E a indicação número 200 de 2020, também da autora vereadora Solange Aparecida Caron, indica a possibilidade de poda e manutenção nas árvores do Estádio Municipal Cacídio Pinto, em especial as localizadas na Avenida Orquídeas, e retirada de uma das árvores que está destruindo a estrutura do muro. Requerimento número 40 de 2020. Os vereadores abaixo assinados da Câmara Municipal de Tarumã, nos termos do artigo 122 e seguintes do Regimento Interno, requerem a constituição e instauração de uma Comissão Especial de Inquérito, uma CI, para apurar suposta infração político-administrativa do vereador Danilo Henrique Corrêa dos Santos, do PDT. Justificativa. Tal medida se faz necessária, tendo em vista o recebimento do ofício 237 de 2020, da Delegacia de Polícia Civil de Tarumã, encaminhado pelo Dr. Matheus Orlandi Buchaim, delegado de Polícia Civil, e recebido em 1º de setembro de 2020 na Secretaria da Câmara, através do protocolo número 656, o qual o boletim de ocorrência de 218 de 2020, em que o vereador em questão teria supostamente, na madrugada de 14 de junho de 2020, pedido através de aplicativo Messenger do Facebook fotos das partes íntimas de um menor de idade. Recebida a documentação, cabe a esta Casa de Leis tomar as devidas medidas legais para a apuração dos fatos, que, se comprovados, constituem a infração político-administrativa em curso no artigo 350, inciso 4º do Regimento Interno. Atendendo aos ditames regimentais, a Comissão Especial de Inquérito será composta de 3 membros, escolhido através de sorteio entre os vereadores desimpedidos, e o prazo de funcionamento da comissão será de 90 dias a contar de sua instauração. Após o trâmite do devido processo legal, ao qual se dará ampla defesa ao investigado, a comissão elaborará um relatório final, que independe de apreciação do plenário, no qual indicará as medidas regimentais a serem aplicadas ao caso concreto. Sala das Sessões, 14 de setembro de 2020, 30º ano da emancipação política e 28º ano da instalação. Ademir Breganholi, vereador democrata. Antônio Marcos, vereador do PSDB. Aparecido Siqueira, vereador do PSD. Everson Luiz de Camargo, vereador do Democratas. José Roberto de Almeida, vereador do PSDB. Luiz Carlos Friso, vereador do PSD. E Solange Aparecida Caron, vereadora do PL. Requerimento legislativo número 40, 2020, em discussão. Continua a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Anísio Leme de Souza. Sim. Antônio Marcos da Costa Lima. Sim. Aparecido Siqueira. Sim. Danilo Henrique Corrêa. Everson Luiz de Camargo. Sim. José Roberto de Almeida. Sim. Luiz Carlos Friso. Sim. E Solange Aparecida Caron da Silva. Sim. Requerimento número 40 de 2020 foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Então, ato aprovado, requerimento número 40 de 2020, será necessária a constituição de uma comissão especial de inquérito, de acordo com o artigo 123 do Regimento Interno. Ele será constituído mediante sorteio entre os desimpedidos. No caso, os únicos impedidos são
o investigado, o vereador Danilo Henrique Corrêa dos Santos, e o presidente da mesa diretora, que não pode fazer parte de nenhuma comissão. Então, procederemos da seguinte forma: os vereadores já estão em posse de uma cédula com seu nome, cada um a dobrará 2 vezes e depositará na urna em que será apresentado pelo servidor Will. Após todos colocarem seus nomes, o presidente sorteará 3 células e o primeiro secretário fará a leitura dos vereadores que constituirão a comissão especial de inquérito. Em seguida, suspenderemos a sessão por 5 minutos para que os sorteados elejam desde logo o relator e o presidente, comunicando ao primeiro secretário para anúncio de acordo com o artigo 124 do Regimento Interno. Caberá ao presidente da comissão, em momento oportuno, designar local, horário e data das reuniões e, se necessário, requisitar serviços para secretariar os trabalhos da comissão. Vamos dar início à votação. Por favor, dobre as células e o servidor irá recolher. Só ler os nomes dos 3 sorteados. Não, eles vão ser. Pode ler os. José Roberto de Almeida. Aparecido Siqueira. E Everson Luiz de Camargo. Eu suspendo a sessão por 5 minutos para que os membros elejam entre si os cargos que cada um ocupará.
Então, dando sequência à sessão, anuncio aqui a decisão entre os 3 membros que compõem a Comissão Especial de Inquérito. O presidente é o vereador Aparecido Siqueira, relator, vereador José Roberto de Almeida, e o membro é o vereador Everson de Camargo. Esses 3 vereadores compõem, então, a partir de agora, a Comissão Especial de Inquérito. Não havendo mais matéria por expedientes para ser lidas, passaremos o uso da palavra dos vereadores. Nesse instante, os vereadores farão o uso da palavra conforme artigo 162 do parágrafo 3º do regimento interno dessa Igreja Casa de Leis. Cada vereador dispõe de 15 minutos para proferir seu discurso. Solicito ao segundo secretário, Zé Roberto de Almeida, que informe a ordem dos vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Antônio Marcos da Costa Lima, Luiz Carlos Friso, Solange Aparecida Carão, José Roberto de Almeida e Ademir Breganhotti. Então, convido o vereador Antônio Marcos da Costa Lima para fazer uso da tribuna. O senhor dispõe de 15 minutos do tempo regimental. Lembrando a todos que o discurso deverá ser feito com o uso da máscara. Senhor presidente, nobres pares, população que nos acompanham pela internet, muito boa noite. Uma sessão completamente atípica. Peço a Vossa Excelência, aos pares e à população que não tratarei especificamente de assuntos parlamentares. A minha fala vai estar imbuída de alguns elementos sentimentais. Primeiro, o agradecimento a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, a minha família, em especial a minha esposa e aos meus filhos, por termos passado pela Covid-19, cumprindo todas as normas de isolamento social, cumprindo todas as normas vigentes sanitárias, e com a graça de Deus, podemos estar aqui para dar um testemunho. Segundo ato da minha fala, não sei se conseguirei terminá-lo, porque a casa, ao chegar aqui hoje, ao abrir o meu carro e descer, vim caminhando lentamente para entrar na Câmara, e veio a lembrança de todas as viagens, de todos os momentos, de todas as discussões que tivemos com o meu amigo José Adilson Persiliano, ou Percy, como a gente o chamava. Eu ainda não estou completamente imbuído do processo, parece que a ficha não caiu ainda 100%, falei com o Siqueira agora há pouco. Um sentimento de profunda tristeza, um espaço que dificilmente será ocupado nos nossos corações, uma pessoa ímpar, um pai de família exemplar, um vereador exemplar, um avô exemplar. Alguns dias atrás, um mês mais ou menos, eu o encontrei no supermercado comprando algumas coisas, e ele me relatava que faria uma vaca atolada com os filhos e com os netos e com a esposa, que era uma prática que ele havia desenvolvido. Isso era umas 19 horas, 19h30 aproximadamente. 21 horas eu liguei para ele, já tinha terminado o jantar, para falar de uma questão política. Adilson vai deixar para nós, para mim particularmente, as lembranças positivas, o sorriso estampado em seu rosto. Pouquíssimas vezes vi Adilson sem o sorriso que era característica ímpar sua. Nós fomos vereadores juntos em 2 mandatos, fomos eleitos em 2009. Naquela época, todos iniciantes.
e fomos eleitos agora em 2016. Mas eu gostaria de falar do Adilson enquanto ser humano, enquanto pessoa fora desse universo. Adilson que sempre se preocupou com os outros, que sempre teve focado no bem, na força do bem, em ajudar os próximos. Eu cheguei a presenciar 2 ou 3 situações nas quais ele se colocou à disposição da família para ela fazer uma internação de 3 jovens. Isso já era, nós estávamos em viagem, indo para São Paulo, às 3, 4 horas da manhã, a pessoa ligou para ele, ele atendeu, falou, estou indo para São Paulo, mas quando eu retornar, eu vou tomar as devidas providências. Ele não aguentou, o dia amanheceu, 9 horas da manhã, pegou o telefone, ligou para uma pessoa de Presidente Prudente, fez todo o caminho, junto com a equipe dele da Acreditar, e conseguiu fazer o procedimento. Quantas e quantas vidas Adilson não ajudou a salvar? Eu não me perco às vezes, e eu não tenho tanta dificuldade com as palavras, mas às vezes eu me perco, principalmente quando é um caráter emocional. Eu vim ao velório do Adilson e eu não conseguia ficar aqui dentro. Os amigos viram que eu fiquei ali fora. Depois eu fui à chácara, na missa, e ficava próximo, me dava uma angústia, um sentimento de impotência, que é derivado, eu acho que, do ser humano. Fechando as minhas palavras, senhor presidente, deixar consignado toda a minha fala em ata, por gentileza, para que fique nos anais dessa Casa de Leis a presença de um ser humano ímpar, a presença de um ser humano iluminado, a presença de um bom pai de família, de um ótimo avô, de um excelente pai. Eu acho que se a gente pudesse, eu sempre tenho isso comigo desde os meus 16 anos, quando eu perdi meu pai, que a gente deve fazer para as pessoas enquanto elas estão vivas. Eu tenho plena certeza que durante a nossa convivência eu fiz tudo o que foi possível para tornar o meu convívio com Adilson um convívio respeitável, um convívio harmonioso e um convívio de respeito. Peço a Deus que o receba de forma ímpar, porque foi e vai permanecer para sempre um ser humano especial. Termino a minha fala, senhor presidente, com aquilo que ele deixou escrito e que vai ficar para o resto da vida e creio eu que da eternidade aqui nessa Casa de Leis, que é o Salmo 127. Se o Senhor não edificar essa casa, em vão trabalham os operários. Eu gostaria, que eu tenho certeza que Ele está nos ouvindo, no plano superior, que você soubesse que, no que for possível, nós iremos aqui levar o seu desejo, a sua vontade de ajudar os próximos, principalmente no segmento que você adotou como sendo o seu segmento de vida. Eu tenho certeza, senhor presidente, e as palavras agora ao final já me faltam, eu tenho certeza que tudo que foi feito não foi feito em vão. E nós, não estou dizendo aqui como pessoas públicas, detentores de cargos, porque isso é passageiro, isso logo vai embora. Talvez alguns retornem, outros não retornem, é do processo da vida. Estou falando como amigo pessoal dele, dos filhos, da esposa, que a gente consiga, que eu acho que era o grande desejo dele, continuar
ajudando da forma possível a obra que ele iniciou, que é cuidar de gente. Que a gente consiga dar sequência à corrente do bem que ele apresentou. Senhoras e senhores que me escutam agora pela internet, minha família, minha esposa, meus filhos, a família enlutada do Adilson e também dos outros colegas que nós perdemos recentemente, que Deus possa confortar vocês e que a gente possa dar a cada dia passo a passo. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Para fazer uso da tribuna, convido a vereadora Solange Aparecida Carão da Silva. Opa, desculpa. A ordem é o vereador Luiz Carlos Friso. O senhor dispõe de 15 minutos para proferir seu discurso. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, população que está nos assistindo, está nos ouvindo, uma boa noite. Obrigado por nos acompanhar. Muito bem lembrado pelo vereador, convivemos ao lado, mesa a mesa, praticamente, vão inteirar 4 anos agora, 3 anos e 9 meses. A gente chega aqui com uma tristeza muito grande. Todos. Independente de partido, é o ser humano que tem uma família, teve um trabalho muito bom. Muitos podiam criticar, outros gostar ou não, mas ele tinha isso, a bondade dele. E como ser humano, a gente tinha muito respeito, nunca tivemos nem divergência política, que eu e ele, mesa ao lado, cada um do seu lado. Ele é sempre um cara alegre, igual colocaram aqui, um cara para frente, sempre respeitava as pessoas. Eu acho que isso ficou um legado muito forte dele, que Deus ilumine ele lá, onde ele estiver no melhor lugar. E desejar boa sorte para o nosso amigo que está começando. Agora é a vez dele, a vida é assim, um vai, outro fica, e que ele faça um bom trabalho e representa essa Câmara do melhor jeito. Mas o nosso trabalho tem que continuar. 30 de 11 de 2019, eu fiz um requerimento pedindo sobre os empréstimos. Eu não quero polemizar isso aqui, eu quero... como foi feito esse pedido? Eu tive a resposta, veio 300 páginas, tivemos que trabalhar em cima, porque veio no disquete. Veio os cálculos e tudo, então nós calculamos. Eu nunca concordei com o empréstimo. Pode ser nessa gestão, se eu ficar aqui para outra, eu não vou concordar, seja quem for. Tarumã não precisa fazer empréstimo para sobreviver. É o meu pensamento e não vou falar da Casa de Lei. Hoje eu quero falar absoluto por mim mesmo. Então, e a resposta veio. Complexo da Saúde, 4 milhões de empréstimo. Com o juro, foi para 6.462.000. Projeto Iluminação Pública, 1.800.000, foi para 2,5 milhões. Projeto Usina Fotovoltaica, 4 milhões, foi para 6.370.000. Projeto Recap de Asfalto, 3 milhões, foi para 4.750. Perfazendo um total de tudo depois, de 21.482.000 reais, com os juros, com todas, taxas e todas, está aqui. É 21.482.000 reais de empréstimo, que eu discordo totalmente. Tarumã teve uma receita de 240 milhões, mais ou menos, nos 4 anos. Ele deixou para fazer tudo esse ano, ideia dele, tudo bem. Os 3 anos, e esse dinheiro dos 3 anos, por que ele não aplicou nisso? E sem falar que na iluminação pública, a população está pagando faz 3 anos essa iluminação pública, já há mais. Então não tem lógica nenhuma. E quando alguém fala em investimento e retorno, tudo que é devido para um banco é dívida.
Empréstimo é dívida, é aqui no Brasil, é no Japão, é na Inglaterra, é na China. Você emprestou, você está devendo para o banco, não tem essa coisa. E o pior que eu vejo isso, 2 anos de carência. Esse mandato não paga nada. Depois, vai ficar 2 prefeitos pagando a dívida. São mais 8 anos. 2 de carência, são 2 mandatos. Não precisava passar por isso, Tarumã. Não tem lógica alguma no meu pensamento. Cada um que faz a sua reflexão, cada um que pode fazer aqui o debate depois, não posso concordar com essa situação. Por quê? Se a receita fosse muito apertada, tá? Nós tinha esse ano, principalmente, que não está apertado, que parou os transportes, parou a merenda, parou tudo, tem que ter uma sobra de caixa, e boa. Então, essa dívida não bate. Essa conta, na minha cabeça, não passa. Aí os funcionários ficaram 4 anos recebendo só a infração. Num patamar de 21.482.000 de dívida. Não pagou R$1 por essa dívida. Esse ano, por causa da pandemia, ele pegou 1.200.000 do fundão, o empréstimo para pagar em 24 vezes, se for posterior, se for usar. Sem necessidade também, opinião minha. Porque está tudo parado. E eu não estou vendo esse investimento no coronavírus de Tarumã, não, hein, gente. Eu não tenho visto. Porque fora esse 1.200.000, ele também recebeu, se eu não estiver enganado, 1.600.000 do governo. Só para o coronavírus. E não estão combatendo isso a contento. Na minha opinião, não. Com essa verba, tinha que fazer mais, gente. Não é porque a pandemia estourou agora, não. Essa pandemia vai estourar no Brasil inteiro. A gente sabe do sacrifício que é, sabe que essa doença é cruel, sabe que essa doença, ela passa mesmo, pega um no outro. Tá? Tem que ter total higiene, máscara, álcool em gel, distanciamento. Temos que ter o maior cuidado, porque a gente via muito na televisão. Nós sentimos na pele aqui em Tarumã. Foi esse caso do nosso amigo Adilson. Foi o Cal, que eu não sei o nome dele completo, que trabalhava na prefeitura. Claudemir. Tem uma senhora que diz que está muito mal, diz que está entubada. Você vê, o processo está caindo para nós aqui com força, essa Covid. Então nós temos que combater a contento mesmo. Nós temos que estar em cima. E tem a verba para isso, e eu não estou vendo isso, essa verba aplicada em cima disso. Não estou vendo. Então eu tinha que vir falar aqui, hoje era um dia até para falar mais, mas eu também não vim aqui para atacar, eu vim para colocar a resposta que eu tive. E falar do Vale Alimentação também, que foi o menor do Vale. E o maior empréstimo dos 25 municípios do Vale está nessa Casa de Lei, está na Prefeitura, está em Tarumã. Eu acho um absurdo, vocês desculpa. É a minha posição, não estou jogando para nenhum vereador isso, cada um vai fazer a sua colocação. Eu estou falando que eu venho estudando isso, eu venho 3 anos batendo nisso aqui, ó. No salário dos funcionários, que é a locomotiva de Tarumã, e venho falar de empréstimo que eu... Se eu ficar aqui, porque é uma disputa, já falaram aqui, pode sair quase todo, pode ficar alguém, mas isso aqui pode ser o prefeito que for, eu não aprovo de maneira alguma. Eu acho que isso aqui foi o maior erro dessa administração, essa dívida. Opinião minha, assim, que trabalho com números a vida inteira. Não sou expert, mas trabalho com números. Então, não precisava disso. Então, vim fazer essas colocações aqui, porque eu estou com a resposta. A resposta quem deu foi o prefeito. Vi um disquete de mais de 300 páginas. Tivemos que trabalhar em cima de número e cálculo para não vir aqui falar coisas que não é verdade. Então, estou dando a resposta que a população pede para mim,
qual é o valor exato da dívida. É R$21.482.000 para pagar os próximos prefeitos, 2 anos de carência agora, 4 anos o primeiro prefeito, mais 4 anos o outro. É isso que vai restar. Boa noite, muito obrigado. Para fazer uso da tribuna, convido a vereadora Sonja Aparecida Carão. Só dispõe de 15 minutos de tempo regimental. Senhor presidente, nobres pares, população que nos acompanha pela internet. Em nome da Marilene, do Adriano, do Chers, do João. Falar hoje, muito difícil para mim. Caminhei com José Adilson Persiliano muito tempo antes da caminhada política. Mas fora ele, peço desculpa aos demais, mas que segurou pela minha mão, ainda inexperiente, e me conduziu. Me conduziu por os 3 anos e meio que a gente caminhou muito solidamente juntos. E eu me lembro das viagens que a gente fazia em busca de recursos. E a gente ia orando, a gente ia cantando. E ele sempre nos motivando e nos dando esperança. Às vezes a gente tem opiniões divergentes. Talvez eu veja a situação de uma forma e os demais nobres vê de outra maneira. Mas a vida é um sopro, né? E a gente vê que a gente não é nada. Peço desculpa de quebrar o protocolo um pouco, mas o Adilson cantava sempre comigo. E ele dizia assim: essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber da verdade. Passado não volta, futuro não temos, e hoje não acabou. E o mais interessante era: por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Ouça mais, fale mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. E foi assim com ele. Mas ele abraçava sempre mais.
Com certeza ele não esperava, quando fora internado, que a vida dele também era curta demais. Obrigado, Adilson. Obrigado, meu amigo, por ter me ajudado e por ter me ensinado. E eu vou fazer de tudo para ajudar a continuar os seus projetos e os seus sonhos. E eu vou honrar todos os seus sonhos. Que ele tinha muitos sonhos por Tarumã. Ele sonhava com uma Tarumã sempre melhor. Ainda que a gente às vezes divergesse as palavras e as opiniões. Mas sempre pensávamos numa Tarumã melhor. Então, obrigado, meu querido, que eu sei que de onde você está, você olha por essa casa, olha por nós e olha, acima de tudo, por essa Tarumã que ele tanto amava. Que ele tanto amava. E como disse muito bem Antônio Marcos, um avô exemplar. Um pai que sempre, quando viajávamos, um dia ele já estava reclamando da saudade dos seus. E ontem ainda falando com o Adriano, ele dizia assim, que às vezes ele tinha raiva da política e raiva da igreja, porque de tão bom que o pai era para eles, filhos, eles tinham a sensação de que a política e a igreja tiravam o Adilson deles. Então, um abraço, meu querido, onde você estiver. Que Deus, com certeza, te recebeu nos braços. Que Nossa Senhora Aparecida, quem você era super devoto, esteja sempre dando a paz que você merece. Mas como disse o nobre vereador, o trabalho continua, e o trabalho era o que o Adilson mais gostava de fazer. Fiz aí algumas indicações, e uma delas eu peço aí uma atenção especial do poder público em relação à fiscalização para o cumprimento das normas estabelecidas pela OMS em prevenção à Covid-19. Nós estávamos ali com casos notificados e suspeitos em 141, aí pulamos para 143. Ontem pulamos para 149. E hoje, de 149, pulamos para 156 casos confirmados. Perdemos o nosso amigo da síndrome pós-Covid, já não transmitia mais, mas as sequelas o mataram. Ceifaram sua vida. Perdemos um funcionário público, ainda da doença. Temos mais 2 em UTI. Temos várias pessoas isoladas. Então, suplicamos ao poder público uma providência. Eu tomei iniciativa como comerciante que sou. Fechei as portas do meu comércio e só vou trabalhar em delivery até enquanto a situação não melhorar no nosso município. Preciso cuidar da minha família, preciso cuidar da família dos munícipes de Tarumã. E essa é a forma que eu encontrei de colaborar. Então, o meu comércio, só delivery, até que a nossa cidade alcance novamente o controle desta pandemia. Hoje, também peço uma atenção do poder público. Estava na UBS atendendo um chamado e me deparei mais uma vez com o ar-condicionado da sala de emergência que já tem 4 meses que está estragado. Vamos mudar para o complexo de saúde, eu sei, mas ainda não temos a previsão. E é inadmissível ver os nossos profissionais que trabalham, que doam a sua vida, sem uma condição digna de trabalho.
estava super abafada aquela sala, e eles não têm um mínimo, né, de conforto para poder cuidar dos nossos pacientes. Eu sei que vai mudar para o complexo, mas até que não mude, precisamos oferecer, senhor presidente, aos nossos funcionários uma condição digna de trabalho. Então peço a atenção, né, da secretaria responsável, que cuide, vá lá, faça a manutenção, arrume aquele ar-condicionado. E a higienização da cidade talvez seria já uma das ações que o Poder Executivo poderia começar a fazer de novo. Houve aí uma época em que passava-se o cloro, né, e higienizava-se os pontos principais. Eu acho que já é hora de começar novamente. Quero parabenizar todos os professores da rede municipal pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né, pelo IDEB, que alcançaram aí, né, 2019, bateram a marca de 6,1 e agora 7,2. Sabemos que o IDEB é um indicador criado aí pelo governo federal para medir a qualidade de ensino das escolas públicas. E bem sabemos que os professores são os que fazem isso acontecer. Parabéns a todos os professores da rede municipal de ensino da cidade de Tarumã. Todas as pessoas que estão à frente das escolas. Vemos aí, né, a JOO, né, que teve o ponto 7,7, também a José Rodrigues 6,7, Gilberto Leque 7,3, enfim. Todas as escolas aí, parabéns. Mas parabéns, professor, porque é você que conduz com maestria, né, os nossos alunos, dia a dia ali, agora ainda mais com dificuldades, né, nesse período que nós não esperávamos passar, mas que tem feito o seu melhor, tem doado aí o seu melhor. Então, parabéns, professor, porque você é que faz a diferença, você é que traz esses resultados. Como o nobre vereador falou, a redução dos empréstimos, sempre me posicionei contrária a essa tribuna. E houve alguns embates, normal, né? Cada um pensa de uma forma, mas eu também sou e sempre serei contra financiamentos, empréstimos, principalmente a longo prazo, porque nós somos passageiros aqui. Fomos eleitos pelo povo, no mandato de 4 anos. Se conseguirmos reeleição, estaremos aqui continuando o trabalho, com muito gosto, com muita força, com muita determinação, mas eu não posso assumir tal compromisso, sem saber se aqui estarei, para fazer com que se cumpra, né, para que seja realmente liquidado da melhor forma possível, e que os munícipes no futuro não precisem pagar o preço das coisas que eles não escolheram. Então, que a gente administre com aquilo que a gente tem, com o orçamento que a gente tem. Mas empréstimo, seja Pedro, seja Paulo, eu também sempre serei contrária. A gente está aqui e, como o nosso amigo, a gente vê que a gente é passageiro. Então a gente precisa realmente pensar nas coisas e procurar sempre fazer da melhor forma possível, respeitando cada um na sua individualidade, na sua maneira de pensar, na sua maneira de ver, e que a gente ame mais, que a gente verdadeiramente ame mais, porque não sabemos também quanto tempo temos nessa vida e qual é o dia que a nossa vida também se findará. E o nobre vereador disse muito bem, eu aqui no dia ainda do velório, eu li aquela frase em que eu dizia, se o Senhor não edificar essa casa, em vão trabalha qualquer um de nós. Em vão trabalha eu, em vão trabalha qualquer um de vocês. E vai ficar marcado isso. E é uma das frases que ele deixou característica dele. Se o Senhor não edificar essa casa, em vão trabalham os operários.
Então, que o Senhor realmente edifique essa casa, edifique o coração de cada um de nós e que a gente saiba entender o olhar diferenciado, o ponto de vista diferenciado, mas que, como ser humano, a gente ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Tenho dito. Para fazer uso da palavra, com o vereador José Roberto de Almeida. O senhor depois dispõe de 15 minutos de tempo regimental. Boa noite, presidente, nobres pares, colaboradores da Câmara que está aqui presente, você que está nos ouvindo aí pela internet, muito boa noite. É uma sessão que começa diferente para todos, aqui, como o Didio disse, independente de partido, é um dia muito triste para todos nós. Mas, enfim, temos que tocar em frente. Também tenho que agradecer a Deus, como Antônio Marcos disse aqui, e até já esclarecendo alguns comentários que teve na cidade, né, Antônio Marcos? E a gente não pode deixar... Eu não fui para o Facebook naquele momento, não estava bem minha família, mas quero agradecer a Deus por nos ter... não deixar essa doença ser tão agressiva com a gente, por mais que ficamos isolados com a família. Psicológico não é legal, vendo um companheiro internado, entubado, outro que entra e você ali, mesmo que as suas dores, mesmo que o vírus não foi tão agressivo, mas o psicológico da gente abala. Você tem uma criança pequena que tem que mamar na mãe com Covid, é só colocando na mão de Deus. Eu fico meio emocionado por falar, porque só quem passa sabe o que está falando. Depois que passa, parece que é tudo normal. E também para aquele que não aconteceu com um ente querido, com uma pessoa da família, ou com um colega, ou com uma pessoa realmente conhecida, ele não acredita que o negócio é sério. Ele acredita que, comigo não vai acontecer. Eu achei que comigo também não ia acontecer. Mas Deus foi generoso com a gente. Olhou pela minha família, olhou pela minha filha, pela minha esposa. Olhou pelas pessoas que tive contato até então, que eu não sabia que estava com Covid. E graças a Deus ninguém pegou, que foi o restante da minha família e um amigo. Mas passamos por um momento muito difícil. E aí não adianta a gente jogar a culpa só na administração, no prefeito, no vereador. Recebi muitas mensagens dentro da minha casa de apoio, mas também recebi mensagens, o que vocês vão fazer? Eu estava lá doente, porque tratam o vereador, às vezes, não é todo mundo, não adianta a gente generalizar, como uma máquina, que a gente não fica doente, que a gente também não passa por tudo que um cidadão aí passa, mas não é fácil. Então eu agradeço a Deus, muito obrigado pelo apoio de todo mundo que ligou na minha casa, quase todos os dias tinha as pessoas dando força, isso fortalece a gente ali, porque a gente não sabe como é que o mundo está aqui fora, você entendeu? Eu com o irmão internado no hospital, com um amigo internado, e a gente fica impotente. Nessa hora, né, Antônio Marcos, a gente se sente impotente, porque a gente não é nada. Nesse momento a gente não é nada, Siqueira. É só incerteza que vem na cabeça da gente. Mas, enfim, passemos por isso daí. Espero que... Deixo aqui o meu recado a toda a população de Tarumã. Não é brincadeira. Tomem cuidado. Tem uma liberação, o governo liberou, entramos numa faixa mais acessível, mas não era para estar do jeito que está.
Não era. Era para cada um se conscientizar. Cuida de mim que eu cuido de você. É assim que é o lema. Mas não é isso que está acontecendo. A gente viu... Eu também quero me divertir, eu também quero sair, eu também quero ir para o churrasco, eu também quero fazer tudo que eu sempre fiz. Mas o momento não é para isso, né? A gente viu algumas situações na avenida lotada, comércio lotado, bar lotado. Pode ir, pode, está liberado, mas vai com a máscara, vai com o gel, se cuida de quem está lá também servindo. É isso que a gente está pedindo. A gente não está pedindo para vocês não sair, para ninguém não sair. Mas a gente pegou no lugar mais improvável que podia pegar. Não é? O lugar mais improvável. Você não sabe aonde está, Antônio Marcos. Você não sabe aonde está o vírus. Ele está em todo canto. Pode estar aqui, pode estar lá na minha casa, pode ser minha mulher vindo do serviço, pode ser o companheiro que você menos espera que tenha, mas alguém foi lá e passou para ele. Eu tive algumas complicações, vou deixar o meu relato aqui, que é importante a gente passar por isso e deixar o relato. Eu tive pequenos sintomas no início, achei que nem tinha nada, mas quando confirmou no Adilson, eu fiquei preocupado e corri para fazer. E quando eu fiz, deu positivo. E não estava com dor, não estava com nada. E aí começou as complicaçõezinhas lá dentro de casa, já fiquei com dor no corpo, né? Pouco de febre, depois bastante diarreia, e é uma incerteza, você dorme bem, acorda mal, dorme mal e acorda bem, é assim que funciona. Cada um tem, o organismo age de uma forma, mas foi assim que foi comigo. A minha mulher teve bastante sintoma, mas não teve dor, e graças a Deus a minha menina amamentando numa mulher, da minha esposa, com Covid, e não teve nada. Graças a Deus. Mas não é porque ela não teve que uma outra criança não pode pegar, ou outra pessoa não pode. Cada um age. Todas as pessoas ligam, falam assim: ô Zé Roberto, como é que foi? Eu falo: eu não sei te explicar, cara, comigo é assim, mas com você pode ser diferente. Então se cuida, sabe? Não adianta ficar: o Zé Roberto não teve nada, o Antônio Marcos não teve nada, o Ademir foi leve, o Ademir tem diabetes, mas o Ademir foi leve. Não é leve, gente. O cara é preocupado, todo mundo fica preocupado, ele não sabe como é que vai ser o amanhã. Hoje você está bem, Siqueira? Né? Quantas vezes o Antônio Marcos ligou, a Sol mandou mensagem: como é que você está? Eu falei: estou bem. No outro dia, então, hoje me deu uma diarreia, hoje já amanheci mal. Aí dormia, tomava os medicamentos, no outro dia estava bem. É uma incerteza. Mas enfim, deixo aí o meu relato do que a gente passou e peço mais uma vez: vamos cuidar. Cuida de mim, eu cuido de você, e todos nós cuidamos um do outro. Quem sabe a gente não passa por esse momento tão difícil, né? Sem precisar de novo aí fechar os comércios, que tanto perdeu aí no momento, né? E estão perdendo ainda. Mas vamos cuidar para que a gente não precise chegar nessa situação. Deixo aí meu recado. E falar do Adilson, é difícil a gente olhar para aquela cadeira lá e o cara não está aqui, cara. O Didio entrou ali e falou: rapaz, a gente olha para esse lado aqui. Eu tive aí nesse lado dele também, vivi 1 ano aí, 2 anos aí junto aí. Não é fácil. Como já passou por aqui, pensamentos diferentes, ideias diferentes, foi debatido muitas vezes aqui. E o Adilson, por muitas pessoas às vezes não gostam do tipo da política que ele fazia, como alguns não gostam do tipo que eu faço, como não gostam do... Cada um tem seu jeito de política, a gente agrada e desagrada. Era assim com ele também, não era diferente porque ele se foi. Era assim também. E entre nós, às vezes também a gente não gosta da maneira que um outro faz, não é? É verdade? Mas nunca faltou com respeito com ninguém aqui. Nunca faltou com respeito. Falar que ele veio aqui, que ele... se esbravejou nessa tribuna aqui para ofender algum de nós aqui, nunca aconteceu isso aqui durante os 3 anos e 9 meses que ele estava aqui. Tivemos sim alguns pensamentos diferentes, alguns debates fora da tribuna, em reuniões, mas nunca tivemos uma falta de respeito. Até a última viagem que fizemos, né, Erson? Foi a última viagem que o Adilson fez. Ficou eu e o Elioerson no quarto, a gente conversou bastante sobre isso, sobre a passagem nossa por aqui, que ela é repentina,
né? A gente espera que a gente termine o mandato, mas às vezes Deus não queria assim, entendeu? Às vezes interrompeu todo um sonho, todo um trajeto, toda a expectativa, todo o trabalho montado para vir com a reeleição, e Deus brecou no meio do caminho. Mas é assim, pode acontecer com qualquer um de nós. Mas nesse momento que a gente teve junto, a gente se perdoou de tudo aquilo que a gente, às vezes, de uma certa forma, nem por palavras mal educadas, mas se sentiu ofendido. Parece que aquele dia ele estava despedindo da gente, né, Herves? Porque ele pediu perdão para mim, pediu perdão para o Herves, a gente se perdoou ali. Sempre falamos que ele era do grupo, você é do nosso grupo, você está junto, nós somos parceiros, cara. Não tem aqui desavenças, essas coisinhas, tudo vai ter mesmo. Nós estamos no meio da política, cada um pensa de um jeito, cada um defende aquilo que acha que é certo. Mas nunca faltou com respeito. Isso a gente tem que levar. E ele deixou o legado dele aí, né? Espero que a comunidade Fruto Pentecoste toque o projeto para frente, porque o projeto, a gente, independente de política, a gente sempre falou, é uma coisa boa para o município, não pode acabar. Ali salva muitas vidas, resgata muitas almas perdidas por aí. Então, que os meninos toquem esse projeto, que a família também, se puder engajar junto, algum vá junto, leve o sonho do pai que estava aí, que criou, e se precisar do apoio, tenho certeza de qualquer um de nós aqui, estaremos com certeza estendendo a mão para esse projeto, porque não é só porque o Adilson foi, é porque é um projeto bom para a cidade, né? E tem que continuar. Deixo aqui todos os meus sentimentos verdadeiros para a família do Adilson, que Deus fortaleça o coração deles, que eles sigam em frente, porque tem toda uma história para levar. O Adilson deixou legado. Cada obra dessa que você andar na cidade, independente se aqui um pensa diferente do outro, porque eu não concordo com o empréstimo ou não, mas deixo aqui, todas essas obras que estão sendo executadas dentro do município, teve o sim do Adilson aqui. O Adilson, ele nunca falou um não aqui, independente, até em momentos que ele ficou em dúvida, ele foi para o lado que ele imaginava que seria melhor para a população. Ele nunca falou um não aqui para aquilo que era para o município. Então, ele deixou aqui, em cada canto que você andar na cidade, cada obra, o asfalto, a luz, ganha-tempo, complexo da saúde, tem o sim do Adilson. Então, ele fez tudo o que ele podia fazer aqui como legislador para o bem dessa cidade. Enfim, quero aqui também deixar os meus sentimentos à família do Claudemir, do Cal, que hoje foi enterrado repentinamente, você entendeu? Aí a gente anda pela cidade e é abordado com tantos comentários maldosos. Eu acho que está no momento da população parar e refletir um pouco. Aqui não é prefeito, não é vereador, não é gente que determina quem enterra direto, quem não enterra, quem vela e quem não vela, você entendeu? Não pode ir com maldade porque velou porque era um vereador. Tinha um laudo médico aqui dizendo que foi complicação da Covid, o cara não estava com Covid, não foi eu que decidi, não foi nem o vereador aqui que decidiu o velório, não foi o prefeito, não foi o vice-prefeito, não foi só a família, foi o laudo do médico, gente. Então, para que ficar pregando tanta maldade? Se você pensa isso, se você tem isso no seu coração, não compartilha com o outro do lado. Não sai esparramando coisa que você não sabe. Aí depois, eu escuto, como eu escutei ontem, vou ser meio breve, bem rápido, maldades com o companheiro que a gente tem que dar boas-vindas aqui. Escutei tantas coisas e a gente tem que defender um coração duro, às vezes enxergando só a política. Nesse momento, é momento da gente deixar a política de lado, esquecer o partido que está, sabe? O Adilson não vai voltar mais. Ele vai ficar aqui. Ele saiu da vida para construir uma história. A história do Adilson está construída. Ninguém vai tirar. Está aí.
Não vai ser o Anísio entrando no lugar dele agora que vai tirar a história do Adilson está feita. É isso que eu quero deixar, cidadão tarumanhense, você que às vezes não concorda com o que eu estou falando aqui, não precisa concordar, mas é que eu penso. Para, reflete, põe a mão no coração, põe a Deus no seu coração, cara. E fale com o coração. Se você pensa diferente do que eu estou falando, guarde para você, não esparrame pelos cantos da cidade não, porque isso faz mal, porque o Adilson tem uma família, o Anísio que está entrando hoje também tem uma família, independente se você goste dele ou não, ou goste de qualquer um de nós aqui, nós temos uma família, também somos seres humanos. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e nos proteja desse vírus tão maldoso que está aí e a gente não sabe aonde ele está. Muito obrigado. Eu solicitar que o meu primeiro secretário ocupe a cadeira para que eu possa fazer uso da tribuna. Senhor presidente, nobres pares, pessoal que nos acompanha pela internet, dá uma boa noite. Eu também, num momento de emoção, hoje, forte nessa casa, também quero falar um pouco do Adilson. Tentar aqui, né, falar que essa emoção não me tomar. Às vezes a gente viajava e companheiro de quarto, e às vezes descíamos juntos para tomar um café da manhã. E assim como ele, eu também sou diabético. Ele é diabético. Eu falava, não, Demir, a gente tem que comer coisa saudável. Aí pegava melancia, mamão, ele comia. Aí ele falava, Demir, eu tenho que comer mais. E voltava, e repetia. Falei, Adilson, tem que ter controle. Então é aquele cara que dava risada o tempo todo na hora. Não, Demir, eu vou voltar. Quem sabe o que eu estou falando. E ele seguia e falou, não, eu tenho que me alimentar, eu preciso. E aí deixava as coisas que era mais saudável e partia. É pão, é bolo, bolacha. Então, assim, ele era cara que assim, mas sempre sorridente, feliz. Então, eu quero essa passagem falar dele, porque um companheiro, da maneira que se foi, é muito duro para todos. Para nós, para a família, para os amigos, para os colegas, os companheiros de uma coisa que ele desenvolveu junto à comunidade, que ele era um exemplo de vida, de um cara que saiu de uma situação que tinha um outro rumo na vida dele, e ele, através da renovação carismática católica, ele mudou de vida e virou um exemplo de busca por coisas boas junto a Deus, e se tornou um caminho para tirar outras pessoas do mundo das drogas, um trabalho que ele fazia e desenvolvia muito bem, e isso é o legado dele, um cara que trouxe muita gente com a palavra de Deus e saiu do caminho do ruim. Então esse é um legado de um cara que, tenho certeza, está lá em cima, nos braços de Deus, olhando para a gente. E quisera, né, vontade de Deus, eu não escondi de ninguém, testei também positivo. Assim, não tinha saído, então não tive contato com as pessoas, mas quiseram também usar da maldade. O Ademir está saindo esparramando Covid para a cidade, eu escutei isso. Minha família, a gente poupei minha mãe, uma senhora de 72 anos, meu pai é um senhor de 76, está lá isoladinho. Minha mãe pertence, mas teve uma pessoa com maldade ligar para minha mãe, falar que eu estava internado, entubado,
ponto de morrer. Ela nem sabia que eu estava testado positivo. A pessoa que, assim como o Betão falou, tem essa maldade, esse rancor, ele busca a palavra de Deus, busca um caminho da fé, porque ele está no caminho errado. Eu só posso desejar que ele siga o caminho de Deus, desejar o bem para ele. Eu também quero deixar uma orientação, porque os dias que eu estive lá, eu tive todos os sintomas. O primeiro começou perca do paladar, perca do olfato, febre, dor de cabeça, o olho parecendo que ia explodir. Quarto, quinto dia, dores nas costas, pontada, peito doendo, dores abdominais intensas e diarreia e a tosse. A tosse que mais me consumia, porque me faltava o oxigênio, me faltava o ar, a ponto de eu quase desmaiar. E tive um quadro bem crítico, porém, graças a Deus, também consegui me tratar em casa sem precisar ir no hospital. Do atendimento, a prefeitura fez todo o trabalho, né, com medicamento, assessoria. Quero aí o pessoal da saúde dar um parabéns para ele, agradecer. Não é porque o Ademir é vereador, mas é um procedimento a todos. A Laís, que falava constantemente com a gente, comigo, com minha família. Também a empresa que eu trabalho, a Água Bonita, em momento algum me deixou de lado, me deu todo o suporte. A equipe deles com o enfermeiro da Água Bonita, todo momento falando comigo, a psicóloga, porque o psicológico da gente, e eu sou diabético, a pessoa fala tipo A, sanguíneo, aquilo vai consumindo na cabeça da gente, e o psicológico começa a tomar conta da gente, e você começa, e lógico, eu pego mais a Deus, só que aí você escuta as maldades, e isso derruba mais a gente. Então, a gente teve aí a perda de um colega, perda de um funcionário, também público do município, Cal. Temos gente hospitalizada, temos gente em isolamento. Tem que dar carinho para essas pessoas, gente. Ter consciência de dar carinho para aqueles que estão lá isolados, estão sofrendo, com angústia também. E, assim como foi abordado, eu também fui referente a aglomerações na rua, em alguns locais, eventos. Eu falo, existe um monte de decreto, trabalho de conscientização, use máscara, evite, fique em casa, isolamento. E a mesma consciência daquela pessoa que às vezes joga lixo na entrada da cidade, que joga lixo na rua, que em diversas situações não cumpre com o dever de cidadão, é a consciência que temos que ter também agora, para o enfrentamento do Covid. Ele está mostrando se o vírus, se vamos deixar o vírus ganhar, não. Nós temos que vencer. Mas é com consciência, respeitando as regras, para a gente erradicar esse vírus da face da terra enquanto a gente não tiver uma vacina. É assim que a gente tem que proceder. Eu quero, nesse meio, lembrar da minha tia, Maria Breganholi Honória, que se foi, irmã do meu pai. Eu estava em isolamento, eu não pude nem despedir da minha tia. Então, dá um adeus para minha tia. Você vê quanto tempo dura. O meu, da minha família. Não pude nem lá dar um adeus. E escutava as maldades. Então, gente, para quem está nos acompanhando, tem essa consciência. É isso, em relação à questão do Covid, com légua.
E o processo dessa casa segue. Então, boas-vindas para o companheiro que está chegando agora, Anísio, ele cumpra o papel dele também, representante da sociedade, as pessoas que acreditam nele também. Esse é o processo democrático. Mas eu também quero prestar um esclarecimento sobre a linha de crédito, o FINISA, tomado junto à Caixa Econômica Federal, e complementar as respostas assim, dos requerimentos que assim foi falado que o vereador aqui nos antecedeu, que está também lá na listinha, que é uma linha de crédito a juros quase zero e um financiamento para 25 anos. E para que foi tomado esse financiamento? Foi para implantar o nosso complexo de saúde, o asfalto no município, que está aí quase totalmente a cidade recapeada, a instalação da lâmpada de LED e o sistema de fotovoltaica, a geração de energia solar. Bom, para 25 anos, nós temos 2 anos de carência. Permite uma parte, sim, vereador? Só para corrigir, não é 25 anos de financiamento, são 10 anos. 25 anos é a economia. Sim, tá, obrigado pela correção. E nesse período, nós vamos ter 2 anos de carência, e a gente contar 9 anos pagando esse financiamento, no final desses 11 anos, porque os 2 de carência mais os 9 pagando, o município vai ter uma arrecadação, diria até, citar lucro, não é uma empresa para evitar lucro, de 5,8 milhões. 5 milhões e 800 mil de ganho. E na onde que está esse ganho? Tá na hora de pagar a conta de luz dos prédios públicos, com a geração de energia, a conta reduziu gradativamente, e a economia da iluminação pública, que chega entre 50% a 60% de economia. E desse valor aí, que a gente vai tirar o dinheiro para pagar. Então, o município não tem que buscar outra fonte, o município não tem que inventar nada. Então, assim, não existe uma dívida, eu vou pegar um município endividado, não vou conseguir trabalhar. Isso não existe. Então, está ali a parte complementar, também no requerimento, as informações mês a mês, ano a ano, até que se conclua. E o vereador me corrigiu ali, a questão dos 25 anos é o tempo que vão ampliar o projeto. Quero aqui também parabenizar todos os nossos educadores do município, no geral, desde da secretária até o mais baixo na hierarquia, na escola. Parabenizar a administração. O IDEB hoje, 7,2 de média no município, é o primeiro na região. A gente tinha ouvido uma fala aí que Tarumã estava no caminho errado, que as informações que o IDEB era baixo, e está aí. O melhor subiu em relação ao ano anterior, em 2019. E também temos aí, primeiro lugar na região, acima da média estadual, acima da média federal. Parabéns a todos os nossos educadores do município. Bom, era isso, presidente, tenho dito. Apertura da pauta da ordem do dia. Não havendo mais matérias para ser deliberado pelo plenário, declaro encerrada. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não? Liderança do governo, por favor. Então o senhor dispõe de 10 minutos de tempo regimental para liderança de governo.
Senhor presidente, nobres pares, população que se faz presente, utilizando a prerrogativa regimental, serei breve na minha fala. Não a fiz na fala pessoal, porque eu acho que poderia fazê-la agora. Desejar boas-vindas ao nosso colega Anísio Leme de Souza, que você possa fazer um bom trabalho na envergadura do seu conhecimento e da sua possibilidade. A título de esclarecimento ao que o senhor presidente aqui falou, vou ser um pouco mais exato, senhor presidente. O copo está meio cheio ou está meio vazio? Depende de como a gente olha para o copo. Ele pode estar meio cheio e pode estar meio vazio. Respeitadas as opiniões que são divergentes, nós estamos num processo democrático, isso é importante. Mas é importante que se diga aqui sobre o assunto falado do financiamento da linha de crédito. De 2019 a 2030, nós teremos uma estimativa de economia de R$ 5.631.554, o que dá em torno de R$ 5.630.000 de economia em 10 anos. Que seria de economia R$ 563.000 ano, se você dividir isso. Estamos pensando que nós teríamos R$ 500.000 de economia. Mas tem um fato importante também, que não foi aqui aludido. Depois de 2030, a partir de 2031, nós vamos ter uma média de rentabilidade ano de R$ 2.750.000. Então, até 2030, pagará toda a linha de crédito, terá ainda que R$ 5.600.000, que será o valor agregado, além de o benefício causado pelas lâmpadas de LED. Mais segurança, mais iluminação, deixando a cidade mais bonita. Um espaço físico para atender a população de Tarumã com mais tranquilidade, com mais amplitude. O cuidado com a malha asfáltica, que é um grande patrimônio do município, porque hoje está toda, ou quase toda, recapeada. Então, esses elementos, eu citei apenas 3, são elementos que, junto com a economia financeira, trará benefícios para o município de Tarumã. Se a gente pensar daqui a 10 anos, na estimativa, nós teremos aí R$ 2.750.000 por ano. Se a gente dividir isso todo ano, porque a placa de fotovoltaica ela tem uma economia, uma durabilidade de 20 anos. Se nós fizermos um cálculo, dividimos 2.750.000 por 12 meses, nós estamos pensando aproximadamente em mais de R$ 200.000 por mês, que entrará no cofre público a partir de 2031. Então, respeitado as opiniões divergentes, eu não vejo isso como uma ação não positiva. Eu vejo isso como uma ação muito positiva de investimento no município. Por quê? Com 10 anos, eu pago a linha de crédito. Ao pagá-la, eu tenho 5.600.000 de valor agregado. Após isso, eu tenho 2.750.000 ano para o cofre público. Então, eu não vejo, além dos elementos que eu falei, da segurança, da questão da estética do município, né, das lâmpadas de LED e afins. Eu respeito, como aqui já foi dito, as opiniões divergentes, é um processo democrático, eu concordo com isso. Eu votei sim em todos esses investimentos, votaria novamente nesses investimentos da forma que foram apresentados. Quando as pessoas me perguntam na rua se eu fui favorável ou não, eu digo que fui favorável. Me perguntam dos colegas, eu não respondo, porque acho que cada um responde por si. Então, acho que foi uma ação positiva e eu vou defendê-la nesse sentido. No sentido de, que já foi dito aqui, parabenizar a secretária Sandra Moura, que é a gestora da educação, parabenizar o senhor prefeito Oscar Gozzi e a nosso vice-prefeito, que tomaram medidas da criação do orçamento base zero, para auxiliar também as despesas.
Parabenizar todos os diretores, utilizando aqui a pessoa da professora e diretora Vandercy, da Escola José Osório. Todos os colaboradores da escola, que são pessoas importantes, aquele que recebe o aluno, aquele que serve a merenda, todos têm seu papel fundamental. E a todos os professores, na pessoa da professora Carmen Sotana, que também são parte dessa engrenagem da educação, que estão na linha de frente com os alunos na sala de aula. Então, receba o carinho, o apreço. E eu que aqui numa sessão, umas 4, 5 sessões anterior, já havia feito essa defesa da educação, retomando aqui para fazê-la da mesma forma. Como nós passamos por esse momento difícil, Roberto, Ademir, deixar também aqui um abraço à secretária da Saúde, a Elvira, ao Joel, da Vigilância Sanitária, e a Laís, que vem desenvolvendo um papel importante de conscientização. Quando estava em isolamento, eu ligava para eles, olha, tem uma pessoa que está suspeita. Avisamos 3 vezes, a pessoa não quer ficar em casa, Roberto. Né? Felizmente, o que você disse é oportuno. Temos que ter uma conscientização macro. Então, seriam essas as palavras, senhor presidente. Enquanto regimentalmente, desejar boa sorte na conduta de José Roberto, do Aparecido Siqueira e do Everson, da nossa comissão da SEI. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando essas informações e dizer que em momentos difíceis a gente tem que dar as mãos, em momentos difíceis a gente tem que pensar sempre no outro, que em momentos difíceis a gente tem que pensar no coletivo, fazermos para o coletivo. Os investimentos no município de Tarumã foram feitos, serão feitos, e tomara a Deus que a gente consiga colher bons frutos. Muito obrigado aos senhores e às senhoras que me acompanham pela internet. Abertura da pauta da ordem do dia. Não havendo mais matéria para ser deliberada pelo plenário, declaro encerrada a pauta da ordem do dia. Nós teremos que fazer a eleição do vice-presidente para a mesa. O regimento interno, em seu artigo 42, inciso 4º, prevê que a função do membro da mesa cessa com a extinção do mandato. Em virtude do falecimento do nosso nobre colega José Adilson Persiliano, a mesa diretora está sem vice-presidente. Assim, se faz necessário uma nova eleição para preenchimento dessa função. Passaremos agora à eleição. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada. Anísio Leme de Souza. Presente. Antônio Marcos da Costa Lima. Presente. Aparecido Siqueira. Presente. Danilo Henrique Correia dos Santos. Everson Luiz de Camargo, presente. José Roberto de Almeida. Presente. Luiz Carlos Friso. Presente. Solange Aparecida Caron. Presente. Ademir Breganholi. Presente. Havendo quórum regimental, de acordo com o artigo 15 do Regimento Interno, a eleição e função de vice-presidente procederá em votação aberta no caso de apenas um candidato, ou votação nominal no caso de mais de um candidato. Em ambos os casos, a votação será por maioria simples de voto. De acordo com o artigo 16, inciso 3 do Regimento Interno, solicito que os candidatos interessados apresentem seus registros à mesa diretora para a conferência da leitura e votação.
Solicito que o primeiro secretário faça a leitura do nome do candidato para a votação. Requerimento de registro de candidatura à mesa diretora da Câmara Municipal de Tarumã, conforme o artigo 16, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tarumã, vimos por meio deste solicitar o registro da candidatura à eleição para a vice-presidência da mesa diretora para o período de 16 de setembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Candidato vice-presidente Anísio Leme de Souza. Passaremos a votação, que poderá ser no lugar onde cada um se encontre. Não ser necessário dirigir a tribuna. E sim ou não, por causa da votação. Ademir Bergagnoli. Sim. Anísio Leme de Souza. Sim. Antônio Marcos da Costa Lima. Sim. Aparecido Siqueira. Sim. Everson Luiz de Camargo. Sim. José Roberto de Almeida. Sim. Luiz Carlos Friso. Sim. Solange Aparecida Caron. Sim. Então, foi aprovado por unanimidade. Então, a aprovação do vice-presidente será o Anísio Leme de Souza. Informando que também o vice-presidente até 31 de dezembro, quando termina o mandato. Então, declaro empossado. Não havendo orador inscrito para a explicação pessoal, declaro encerrada a explicação pessoal. Convido os senhores vereadores a postarem em pé. Nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Se informe em 5 minutos, a gente já inicia a lista.